Olá, tudo bem? Meu nome é Maicon, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo da série Quebrando a Banca e tem esse nome porque eu vou apresentar aulas com temas que são muito frequentes e recorrentes nas provas. Hoje o tema é esporte na mídia ou esporte da mídia. Há muitos anos a Banca Vunesp utiliza este artigo do Mauro Betti nos seus concursos, tanto na área do bacharel quanto na área da licenciatura. Então vou apresentar um resumo aqui desse texto, vou deixar na descrição do vídeo o artigo para você poder ler e fazer as suas próprias anotações e vou deixar também um questionário que eu vou utilizar nesse vídeo aqui, você pode utilizá-lo também para complementar os seus estudos. O resumo desse artigo é o seguinte: partindo do pressuposto de que todo o esporte que está na mídia é, na verdade, um esporte da mídia, o autor descreve uma série de fatores que assim o caracterizam, concluindo com tópicos do que poderia ser o esporte em toda a sua inteireza na mídia. Ou seja, ele declara que a mídia apresenta o esporte apenas em alguns fragmentos, ele não apresenta o esporte em toda a sua inteireza. Por isso, ele apresenta aqui que há uma diferença entre esporte na mídia e esporte da mídia. E, a rigor, como regra, não existe esporte na mídia. A mídia apresenta o esporte apenas de maneira fragmentada, apenas alguns aspectos são apresentados pela mídia. E eu coloquei um círculo aqui com tudo que poderia que é inerente ao esporte, né? Ainda coloquei aqui reticências, porque é muito vasto, é um campo muito amplo e a mídia não teria toda essa capacidade de apresentar o esporte na sua inteireza. Então ela enfoca em alguns aspectos apenas, que são do seu interesse. Admitir o esporte na mídia exigiria aceitar o pressuposto de que a mídia seria capaz de abordar o esporte na sua inteireza, o que não é possível por dois motivos ao menos. Primeiro motivo, pela própria natureza e limitações de cada mídia, e segundo, pelo fato de que cada mídia cumpre funções específicas. Então, esses dois aspectos aqui são muito importantes que você tenha claro no seu processo aí de preparação para o estudo. Faça anotações, porque isso aqui é bastante cobrado nas provas. É a televisão a mídia mais importante para entendermos as relações entre as duas instâncias. De fato, o esporte não teria alcançado a importância política, econômica e cultural de que desfruta hoje, não fosse a sua associação com a televisão, associação esta que criou uma realidade textual autônoma, o que ele chama de o esporte telespetáculo. E ele coloca então algumas características desse esporte da mídia, e são elas as seguintes: ênfase na falação esportiva. A falação esportiva informa e atualiza, cria expectativas, faz previsões antes de jogos ou de algum evento importante, quem será o vencedor, quem será mais decisivo, quem está mais preparado, e após esse evento, após o jogo, ela explica, justifica por que venceram, por que perderam. A mídia cria polêmicas e constrói rivalidades, a mídia critica e elogia e, na grande maioria das vezes, a mídia dramatiza. Coloquei aqui algumas manchetes que exemplificam isso que está sendo falado aqui. Segunda característica, monocultura esportiva. No Brasil, a ênfase é relacionada ao futebol. Tendência que se dá provavelmente porque as empresas descobriram nessa modalidade esportiva uma melhor relação custo-benefício para a publicidade. Alguns exemplos aqui desses programas que focam quase que totalmente em futebol. Terceira característica, sobrevalorização da forma em relação ao conteúdo. Essa é uma característica marcante da mídia televisiva. Isso decorre do fato do discurso televisivo fazer uso privilegiado da linguagem audiovisual, combinando imagem, som, música, por exemplo, e palavra, com ênfase na primeira. O poder da linguagem audiovisual é maximizado na TV por assinatura, na qual o esporte pode apresentar-se como pura imagem, o que se justifica no processo de espetacularização.
porque a televisão busca atingir a emoção do espectador e não a razão. Esse aqui é um trecho muito importante para você lembrar durante o seu estudo. A televisão busca atingir a emoção do espectador e não a razão. Muito importante nesse trecho. Atenção nesse trecho aqui. Quarto aspecto importante aqui. Quarta característica. Superficialidade. As próprias características das mídias impõem a superficialidade. Como lembra Santaella, a cultura das mídias é a cultura do efêmero, aquilo que é passageiro, do breve, do descontínuo. É a cultura dos eventos em oposição aos processos. Quinta característica, prevalência dos interesses econômicos. A lógica das mídias, em última instância, atende a interesses econômicos, entronizando na televisão os índices de audiência e criando assim um círculo vicioso. Os produtores pressupõem o que o público, que é visto como homogêneo, quer e só lhe oferecem isso. Portanto, não podem saber se o público deseja outra coisa. Novidades aparecem, mas sempre sobre os mesmos temas e sob as mesmas formas. Como não há opções, o público reafirma a audiência das fórmulas tradicionais. Daí a mesmice da cobertura futebolística, por exemplo. Ele então idealiza o que nós deveríamos ouvir, ver e ler se houvesse um esporte na mídia. A cobertura de várias modalidades esportivas, inclusive as que ainda são predominantemente amadoras, a presença de informações, conteúdos científicos, biológicos, socioculturais, históricos sobre a cultura esportiva, análises aprofundadas e críticas a respeito dos fatos, acontecimentos e tendências nas várias dimensões que envolvem o esporte atualmente, econômica, administrativa, política, treinamento, tática, etc., considerando o passado, o presente e também o futuro. As vozes dos atletas profissionais e amadores enquanto seres humanos integrais, e não apenas como máquinas de rendimento, nos falando sobre a experiência global de praticar esporte. E por fim, mas não menos importante, uma maior interação com os receptores, ou seja, os espectadores, os telespectadores, considerados indivíduos singulares, instaurando um verdadeiro processo de comunicação. Em resumo, este é o artigo. Para verificar o seu entendimento disso aqui, tudo que a gente acabou de ver, separei algumas questões que caíram nos últimos anos aí da Banca Vunesp para você verificar o seu conhecimento. Primeira questão, lá de Marília, 2017, Prefeitura de Marília. Bet, 2001, ao discorrer a respeito do esporte da mídia, menciona o processo de espetacularização do esporte. Assinale a alternativa que contém a característica mais marcante que a mídia televisiva busca atingir no espectador ao fazer uso da espetacularização do esporte. Atenção, a gente viu isso. Ó. O que a mídia televisiva busca atingir no espectador? Letra A, a razão e não a criticidade. Será que é isso? Letra B, a razão do espectador e não a emoção. Letra C, a emoção do espectador e não a razão. Letra D, simultaneamente e com a mesma intensidade, a razão e a emoção do espectador. Letra E, simultaneamente e com a mesma intensidade, a razão e a criticidade do espectador. Já sabe a resposta? Vamos ver então? 3, 2, 1 é a letra C. A gente viu no texto aqui. A emoção do espectador e não a razão. Essa é a característica marcante que a mídia televisiva busca atingir no espectador. A emoção do espectador e não a razão. Questão número 2. Valinhos 2019. Segundo Bet, todo esporte que está na mídia é, na verdade, um esporte da mídia. Mais especificamente a televisiva, porque não aborda o esporte na sua inteireza. O referido autor ressalta que a ênfase na falação esportiva está falando das características. Monocultura esportiva, superficialidade, prevalência de interesses econômicos e também na letra A, sobrevalorização do conteúdo em relação à forma. Letra B, sobrevalorização da forma em relação ao conteúdo. Letra C, divulgação da concepção humanista do esporte. Letra D, contextualização sociocultural do fenômeno esportivo. Letra E, espetacularização do esporte de maneira integral. Já sabe a resposta? 3, 2, 1 é a letra B, sobrevalorização da forma em relação ao conteúdo.
Isso aqui é uma daquelas 5 características do esporte da mídia. Se você tem alguma dúvida ainda, volta o vídeo e revisa, porque esse é um tema muito importante. VUNESP, São José dos Campos, 2019. BET 2001 apresenta uma reflexão sobre o esporte na mídia e afirma que, na verdade, o que se observa é um esporte da mídia, porque ela habitualmente enfatiza o binômio vitória-derrota, recompensa extrínseca, violência, etc., fragmentando e descontextualizando o fenômeno esportivo, enfatizando a competição e uma certa agressividade que são a ele inerentes. O referido autor destaca as características do esporte da mídia televisiva como ênfase na falação esportiva. Ó, de novo, mais uma questão falando das características do esporte da mídia. ênfase na falação esportiva, monocultura esportiva, prevalência dos interesses econômicos, superficialidade e também, vamos lá, letra A, valorização de conteúdos científicos e socioculturais do esporte. Letra B, hipervalorização do conteúdo em relação à forma. Letra C, sobrevalorização da forma em relação ao conteúdo. Letra D, das questões administrativas e políticas do esporte. Letra E, fundamentação de sistemas táticos e de treinamento esportivo. Já sabe a resposta? 3, 2, 1, vamos verificar. É a letra C, sobrevalorização da forma em relação ao conteúdo. Acertou? Essa estava fácil, hein? É igual a questão anterior, essa aqui. Última questão de hoje. Pindamonhangaba 2023. BET 2001 escreveu um artigo com o objetivo de diferenciar o esporte conforme veiculado pela mídia, que ele intitula Esporte da Mídia, e o esporte como deveria ser veiculado por ela, esporte na mídia. Segundo ele, não existe esporte na mídia, apenas esporte da mídia. Para que o esporte pudesse ser melhor retratado pela mídia, seria necessário que ela enfocasse como, aqui tem um espaço a ser completado, inclusive sociabilização, etc., em vez da habitual ênfase no binômio, recompensa extrínseca, violência, etc. Assinale a alternativa que contém as palavras que completam as lacunas corretamente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que você não sabe, não leu o texto, como é que você vai responder isso aqui na prova? Letra A, aqui, primeiro aqui, ó, segunda parte a ser preenchida está falando do que é habitual, em vez da habitual, ênfase no binômio, é o que já acontece. Vamos verificar o que já acontece na mídia televisiva. Eles apresentam o eu, o outro? Não, né? Falam muito do sucesso e fracasso? Isso sim. Identidade, alteridade? Não. Vitória, derrota, é isso que a mídia apresenta? Sim. Eu, outro? Também não, né? Falam muito, vitória, derrota, sucesso, fracasso. Ok, isso é o que a mídia apresenta. E primeiro espaço aqui a ser preenchido é o ideal do que deveria ser apresentado pela mídia. Vamos verificar aqui então, só temos a letra B e a letra D. Vitória, derrota, será que isso deveria ser veiculado pela mídia? Isso já é veiculado, né? Então, a letra B também pode ser desconsiderada. Letra D, cooperação, autoconhecimento, é isso. Então fica aqui, ó. Segundo ele, não existe esporte na mídia, apenas esporte da mídia. Para que o esporte pudesse ser melhor retratado pela mídia, seria necessário que ela o enfocasse como cooperação, autoconhecimento, sociabilização, etc., em vez da habitual ênfase no binômio vitória-derrota, recompensa extrínseca e violência, etc. Essas são as questões de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Separe aí o material que eu deixei na descrição, tanto o artigo do Mauro Betti, como também o questionário. Espero que ele seja útil na sua preparação para o concurso público. Diga quantas questões você acertou aí nesse questionário de hoje, ok? Até a próxima e bons estudos!